Bom dia, pessoal. A gente continua o estudo a respeito de funções algébricas e a gente já percebe que existem diversas maneiras de representações semióticas, né, de uma função. E da semiótica de construção do conhecimento, é interessante a gente analisar detalhadamente, certo, a conversão dessas representações, tá? Representações de uma função algébrica. Então a gente começa a analisar a sua representação gráfica. E nesse momento, né, a gente vive essa epidemia, infelizmente, e muitos gráficos são construídos para se apresentar e representar situações do cotidiano, né, de casos, enfim. Vejamos alguns deles para a gente poder analisar aqui. Por exemplo, esse primeiro caso aqui foi um dado, né, que foi construído, né, foi especificado aqui até o dia 12/5, ou seja, o Brasil tem menor taxa de mortes por 100 mil habitantes entre os 10 países mais atingidos. Então, assim, até aquele momento, até o dia 12 de maio, o Brasil ele era o 10º, né, na colocação aqui dos países mais atingidos pela Covid-19. Então, assim, a gente percebe aqui nesse tipo de gráfico, é um gráfico de barras, tá? Que em primeiro lugar a Bélgica, em segundo lugar a Espanha, tá? Em terceiro Itália e assim por diante. O Brasil era o 10º colocado. Então a gente tem aqui na vertical a classificação dos países e na horizontal a gente tem os números de casos, certo? A cada 100 mil, por exemplo, o Brasil tinha cerca de 5,09, claro que isso é um dado estatístico, a cada 100 mil habitantes. Enfim, e o primeiro lugar, a Bélgica, tinha 75,3 a cada 100 mil habitantes, certo? Uma primeira situação. As fontes, as referências estão aqui na imagem. Quem quiser pesquisar, fique à vontade, tá? Um segundo caso. Como avança a pandemia no Brasil? No gráfico abaixo, em escala logarítmica, o eixo vertical traz o número de casos. Então, a gente tem aqui na vertical o número de casos, tá? E na horizontal, pessoal, a gente tem o número de dias a partir do 100º caso, ou seja, começou a contar a partir do 100º caso aqui no Brasil. Como que foi esse avanço? Então a gente percebe pela cor aqui que o Brasil é essa cor, esse azul aqui, certo? Azul marinho aqui. A gente percebe que esses outros países, Estados Unidos, Itália e China, eles começaram de maneira mais acentuada, mais rápida, né? O Brasil não foi tão rápido assim, porém a gente percebe o seguinte: os outros países começaram a manter de maneira constante, né, a partir de um determinado ponto, e o Brasil continuou crescendo. Esse que talvez tenha sido o principal problema, né? O Brasil ele continua crescendo o número de casos aqui no Brasil. Então a gente diz o seguinte, analisando assim esse gráfico, a gente pode dizer o seguinte: esses gráficos representam funções crescentes, porque de acordo com o passar do tempo, aqui, de dias, o número de casos aumenta. Então, em todos esses gráficos aqui, a gente diz que é crescente. Porém, nesse intervalo aqui, para esse gráfico referente à China, parece-se que ficou constante, né? Porque, com o passar do tempo, o número de casos permaneceu constante. Eu acredito que não tenha sido constante, mas foi bem próximo a isso, certo? São dados dessas fontes que aparecem aqui na imagem, que podem ser pesquisados também, certo? E isso até o dia 13/5, certo? De 2020. Então, é mais um tipo de gráfico que a gente tem um gráfico bidimensional, né? Número de casos a partir do 100º caso na vertical e em relação ao número de dias, tá? Que é na horizontal aqui, ok? Certo. Um outro caso, que é um gráfico de colunas aqui, certo? Esse gráfico aqui, ele refere a casos em Sergipe. As hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave cresceram 196% em Sergipe nas 20 primeiras semanas de 2020, se for comparado com as mesmas semanas do ano de 2019. Então, assim, o que é esse RAG? É uma doença respiratória grave que exige internação e ela é causada por vírus, seja ele o novo coronavírus, o influenza, né, o H1N1 ou outros. Então, assim, de vermelho aqui, a gente tem referente ao ano de 2020, e nessa cor azul aqui, azul escuro, nós temos aqui, né, referente ao ano de 2019. Então perceba aqui que até o dia 18 de maio de 2020, já percebe que em 2020 foi maior do que em 2019, certo? Os casos por influenza. Já os casos por vírus respiratório, em 2020 foi menor. Porém, casos não especificados, em 2020
foi muito maior do que em 2019. Esses casos especificados podem incluir o Covid, né, que até esse momento aqui não havia sido comprovado, certo? Só que aí a gente tem também que já surgiu um novo caso aqui que foi o Covid, então já, 91 casos referentes ao Covid, ou seja, maior do que todos os outros de 2019. O de vermelho refere a 2020, tá? E tem também não informado aqui, ó, 109 casos, ou seja, mais casos do que os demais casos aqui também. Então, assim, de azul a gente tem os casos até o dia 18 de maio, referente a 2019, e de vermelho, referente a 2020. Então, olha o acréscimo aqui que se tem após o surgimento, né, do coronavírus, certo? Um gráfico aqui que a gente fala que é um gráfico de coluna, certo? Na vertical a gente tem a representação do número de casos, tá? Tanto aqui no eixo quanto em cada barra aparece a quantidade, e na horizontal a gente tem os casos, certo? O tipo de influenza, o Covid e os casos não informados. As referências também estão aqui, refere-se a Sergipe, ok? Um outro gráfico aqui, esse é muito interessante para a gente analisar. E é muito bom a gente analisar essa situação no cotidiano referente ao gráfico, porque isso, além de ser do nosso dia a dia, é algo que com certeza será cobrado, tá? Em questões de Enem, vestibular, e para a gente entender também melhor a nossa situação, né? Porque não faz sentido a gente ter o conhecimento científico e não conseguir explorar, né, isso no nosso dia a dia, certo? Observe, pessoal, a adesão dos brasileiros ao isolamento social está em trajetória de queda. O que significa isso? Ou seja, o isolamento ele está diminuindo. E a gente entende o seguinte, se o isolamento está diminuindo, isso pode se ter como consequência, né, o aumento do número de casos de Covid-19. E como que essa pesquisa aqui ela monitorou isso? Ela monitorou 60 milhões de celulares e apontou a tendência de queda em adesão. Perceba aqui que a partir na vertical a gente tem o número de a adesão em porcentagem, tá? Essa taxa percentual aqui, e na vertical e na horizontal, desculpa, a gente tem a data. Perceba que a partir do dia 1 de março, ó, o número de adesão aqui, de certa forma, ele começou a crescer. Cresceu, diminuiu, enfim, ele cresceu até o dia 22 de março. Só que a partir daí, de maneira que generalizada, perceba que o número de adesão, ó, ele diminuiu, ou seja, o número de pessoas que foram monitoradas aqui de acordo com o monitoramento de celulares, ele diminuiu, ou seja, o número de isolamento ele diminuiu, e isso pode gerar, né, esse aumento do número de casos de Covid-19. Então a gente pode analisar aqui detalhadamente. Perceba. Vamos tentar entender aqui o que eu vou explicar mais à frente, que é a respeito de crescimento e decrescimento de funções. Analisando a sua representação gráfica, claro. Perceba, pessoal, que a partir do dia 15 do 3, eu vou pegar esse pontinho aqui, certo? Onde que o mouse aparece aqui, ó, ponteiro. Suponha que aqui seja 16, que é depois do dia 15 do 3, 16 do 3. Do dia 16 do 3 até o dia 22 do 3, na vertical, que é 22 do 3, essa função, a gente pode dizer que ela foi uma função crescente, ou seja, o número de casos de isolamento foi crescente, porque com o passar do tempo a taxa percentual aumentou. Então por isso que a gente fala que nesse intervalo aqui de 16 do 3 até 22 do 3, essa função foi crescente. Porém, de 22 do 3 até aqui, suponho que seja 23 do 3, foi decrescente. Aí oscila aqui, né? Intervalo crescente, intervalo decrescente, decrescente, crescente e assim por diante. Mas de maneira generalizada, você percebe o quê? Que essa função ela saiu do seu ápice, né? Do ponto máximo. Então, o ponto máximo dessa função foi aqui, no dia 22 do 3, ponto máximo, que foi cerca de, suponho aqui, 62%, certo? E começa a atingir um ponto mínimo. Começa a diminuir, melhor dizendo. Então, ela começa a decrescer de maneira generalizada aqui. O ponto mínimo aqui seria onde? Seria o menor valor aqui, certo? Ou seja, o menor número de casos de isolamento foi aqui nesse dia aqui. Suponho que seja 2 do 3, tá? Que foi menor do que 30%, certo? Mas aqui, certamente, pode ser que tenha diminuído. Só tem dados da pesquisa que até o dia 3 do 5, certo? As fontes estão aqui, ok? E quem quiser pesquisar mais, fique à vontade. Enfim, mas a gente tem aqui um gráfico que ele é oscilatório, ele oscila. Ele cresce e decresce, mas de maneira generalizada o número de isolamentos ele diminui, certo? Ok.
Aí a gente, enfim, falando desse caso, e para a gente começar a representar uma função algébrica aqui na sua representação gráfica. A gente já viu aí, já em vídeo anterior, a respeito do plano cartesiano, né? A representação bidimensional, que é interessante para a nossa representação gráfica aqui. E aí vamos a um primeiro caso. Suponha essa função que f de a em b, a é domínio e b é contradomínio, tá? Ela é dada por essa seguinte expressão, y é igual a x mais 1. Ou seja, y é a variável dependente e x é independente, certo? Ou seja, y depende de x. E y está em função de x. E aí, como ela é de a em b, a é domínio e b é o contradomínio. O domínio é menos 1, 0, 1 e 2. Fecha as chaves aqui, tá? E o contradomínio contém esses elementos aqui. Então, o que a gente faz para descobrir aqui os pares ordenados, tá? Os elementos dessa função? Substituir 1 a 1, né? Como a gente já fez uma outra vez. Então, ó, quando x for menos 1, substituindo na lei de formação dessa função aí, qual vai ser o valor da imagem? 0. Quando x for 0, o domínio, né? A imagem vai ser 1. Quando x for 1, a imagem vai ser 2. Quando x for 2, a imagem vai ser 3. Aí a gente começa a formar aqui os pares ordenados ao menos 1 e 0, 0, 1, 1 e 2, e 2 e 3. Ou seja, substituímos todos os elementos do domínio e encontramos os elementos da imagem, que por sinal pertencem ao contradomínio. Não precisa, né, ser necessariamente todos, mas tem que pertencer ao contradomínio, certo? Lembrando que no contradomínio pode sobrar elementos, né? Assim que a gente faz. Então, quando a gente for marcar esses pares ordenados aqui no plano cartesiano, a gente sai da representação simbólica para a representação geométrica, tá? A representação gráfica aqui, virtual. Estou utilizando aqui o software GeoGebra, tá? Vou utilizar aqui para a gente substituir. Olha, o primeiro par ordenado foi quem? Menos 1, né? E 0. Então, esse par ordenado já aparece aqui no nosso plano cartesiano aqui, certo? O nosso segundo par ordenado aqui, ó, 0 e 1. Então, já marquei. Terceiro par ordenado, ó, 1 na horizontal, né? Que é representar o eixo das abscissas, que no nosso caso é o domínio x, e na vertical aqui, ó, 2, certo? Então, ó, já apareceu aqui o terceiro ponto que refere a esse par ordenado, certo? Então, representação gráfica e representação algébrica, que refere ao par ordenado aqui. E o quarto ponto que a gente tem, que tem as seguintes coordenadas cartesianas, ó, 2 e 3. Então, a gente tem aqui o seguinte, o gráfico referente a essa função aqui é representada por esses pontos. Por que por esses pontos e não uma reta, ou uma semi-reta, ou um segmento de reta? Porque o nosso domínio aqui ele é formado apenas por alguns elementos, menos 1, 0, 1 e 2, ou seja, somente esses pontos aqui que referem a essa função. Você não pode traçar uma reta aqui, digamos, tá? Porque quem é o domínio? Menos 1, 0, 1 e 2. Se você traçar uma reta aqui passando por esses pontos, você vai dizer que todos os elementos aqui pertencem ao domínio. Por exemplo, entre o menos 1 e o 0, teria o menos 0,5, enfim, infinitos valores aqui. Porém, o domínio só é constituído por esses elementos, correto? Então, a gente já tem o primeiro gráfico aqui, ok? Referente a essa situação, certo? O gráfico dessa função f de a em b, em que a é esse conjunto, que é o domínio, e b é o contradomínio que contém esses elementos aqui, é formado por essa sequência de pontos aqui, certo? Ok. Aí vejamos agora, então, uma outra situação, pessoal. Olha a situação aqui. Esse caso em que f de a em b é a mesma função anterior, porém, o nosso domínio A aqui, ele é formado por esse intervalo fechado em menos 1 e fechado em 2, ou seja, todos os números reais contidos de menos 1 a 2, incluindo os próprios extremos, menos 1 e 2, correto? E o contradomínio é real. Substituímos aqui na tabela, são os mesmos elementos do item anterior, tá? Do slide anterior. E aí agora vamos lá à construção do gráfico. Tínhamos lá no slide anterior que o gráfico era formado por esses 4 pares ordenados que aparecem aqui. Só que lá o domínio ele era inteiro, só tinha o elemento menos 1, 0, 1 e 2. Nesse caso, o domínio não é inteiro. Ele constitui um domínio real de intervalo de menos 1 a 2, ou seja, todos os elementos de menos 1 a 2. Vamos ver como que fica agora. Ficou desta maneira, ou seja, essa função aqui, a representação gráfica dela é dada por este intervalo aqui, por esse segmento aqui, tá? Com domínio de menos 1 a 2, ou seja, o domínio na horizontal que é de menos 1 a 2, certo?
E a nossa imagem, ela varia aqui. Quando o x foi menos 1, a imagem foi 0. E ela foi subindo, subindo, ó. O maior valor dessa imagem aqui, ó, quando o x foi 2, a imagem foi 3. Ou seja, o domínio foi de menos 1 a 0, real. E a imagem foi de quanto? De 0 a 3. Tá? Então a gente tem aqui, digamos que uma função aqui que ela é limitada tanto inferiormente quanto superiormente. Então a gente tem um valor máximo aqui que é 3 e o valor mínimo que é 0 da imagem. Certo? Mais uma vez, o domínio dessa função é um intervalo, menos 1 a 2, real, né? E é menos 1 a 2, incluindo aqui todos os valores reais contidos entre eles e os blocos. E a imagem é real. Que, por sinal, a imagem também se dá só de 0 a 3, certo? Vejamos um terceiro caso. O caso em que o domínio é real e a imagem é real. Aí sim, você pode escolher a tabelinha, é o mesmo caso, tá? Constrói aqui, esboça aqui algebricamente, realiza as operações, encontra alguns pares ordenados, marca lá no plano cartesiano, esse que é do primeiro caso, tá? Que a gente já viu. Só que agora a diferença é que o domínio aqui é real, ou seja, qualquer valor real. Então você teria que substituir aqui, não é possível, porque são infinitos valores reais. Mas dá para você ter uma dimensão, como que será esse gráfico? É o que, ó? É o caso que você pode traçar uma reta, porque o domínio é real. Ou seja, A em B, A é domínio, e B é contra domínio. Então, A é real. Então, ó, todo valor real que satisfaz essa função aqui na sua representação algébrica, quando você converter para a representação geométrica, ele estará contido, ó, nesta reta. A gente marcou alguns pontos aqui, 4 desses pontos, e a gente já percebe pela sua orientação aqui que ela será desta maneira. A gente diz o seguinte, que essa função aqui ela é uma função, okay, assim como as anteriores, crescente, porque de acordo com a variação do domínio aqui, se a gente aumentar o domínio, ó, a imagem aumenta, por exemplo. Quando o domínio foi menos 1, a imagem foi 0. Quando aumentou o domínio para 0, a imagem foi 1. Quando aumentou o domínio para 1, a imagem foi 2. Quando o domínio for 2, a imagem é 3. Quando o domínio for 2,5 aqui, suponha, a imagem vai ser 3,5 e assim por diante, certo? Então, eu estou falando só de valores inteiros aqui, mas é claro que envolve todos os valores reais, tá? Decimais, inteiros, enfim, o conjunto dos reais, certo? Então, essa é a nossa representação gráfica desta função, tá? Aí a gente começa, como eu já comentei, desde a situação do coronavírus, a gente começa a analisar o seguinte, ponto máximo, ponto mínimo, função crescente, decrescente, constante. Vou retocar nesses pontos aqui de maneira mais detalhada. Vamos lá. Análise de gráficos, intervalo de crescimento e decrescimento. Suponha, pessoal, vou dar um exemplo aqui, a função exponencial. Essa função é uma função interessante que, inclusive, se falou muito aí, nesse momento que a expansão do coronavírus, né, dos casos de coronavírus no Brasil, ela foi de maneira exponencial. Foi a partir de uma progressão geométrica, digamos assim, né? Ou seja, o número de casos ia dobrando a cada intervalo de tempo. É justamente representado por essa função algébrica aqui, ó. Y, tá? Igual a 2x, correto? Porque a cada valor de x que você atribui aqui, a cada suponho que x1, x2, x3, x4, o número de casos vai o quê? Duplicando, certo? Ou seja, o dobro. Então aqui, ó, y igual a 2x. Vamos ver como que fica a representação geométrica dessa função. É claro que eu não vou cobrar para vocês desenhar aqui, mas é só para a gente analisar diversos tipos de função. Ainda não vou cobrar, né? A gente só está analisando aqui para vocês verem como que é fácil. Vamos desenhar essa função aqui no nosso GeoGebra. Então, ó, vamos ver aqui como que fica. Deixa eu abrir. Então, vou escrever aqui, ó, y igual 2 elevado a x. Pronto, já apareceu aqui, ó, a função, a representação gráfica dessa função, certo? Que a gente tem aqui, da exponencial, vou colocar a cor dele aqui preta para ficar igual na função, para não confundir. Ok? Então, observa, essa é a função exponencial, ou seja, ela é o que? Crescente, porque de acordo com a variação do domínio aqui, de acordo com o domínio aumenta, cresce, a imagem também cresce, então ela é crescente, por isso que se fala, às vezes na sala de aula, que ela está para a direita, mas entendendo isso de maneira correta, ó, quando o domínio aumenta, a imagem também aumenta, certo? Então, nesse caso, a função ela é crescente.
E por que que fala que o coronavírus ele é muito, assim, ocorreu de maneira muito ruim? Por que que a velocidade de expansão dele é muito rápida? Porque, ó, perceba que com a variação do tempo aqui, mínima que for, o número de casos aumenta muito rápido, tá? Que é justamente uma função representada pela função exponencial, tá? Ela se dá justamente nesse tipo de caso, em que a variação de y é muito rápida quando comparada com a variação de x, ou seja, o número de casos aumenta muito rápido quando comparado com a variação do tempo, certo? Então essa função exponencial aqui ela é uma função, esse exemplo aqui é o que? Crescente. Com o passar do tempo, com a variação do domínio, a imagem vai aumentando. De acordo com o aumentar o domínio, a imagem também aumenta, certo? Por exemplo, nesse exemplo aqui, quando o domínio foi 0, a imagem foi 1. Quando o domínio foi 1, a imagem 2. Quando o domínio 2, a imagem, quando o domínio foi 2, a imagem 4. Quando o domínio 3, a imagem 8. E assim por diante, certo? Vejamos então no próximo caso aqui. Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Tá? Então a gente tem aqui o caso do exponencial, que é uma função então crescente. Esse exemplo aqui, tá? Não é que toda função exponencial ela seja crescente. Nesse exemplo aqui, y igual a 2x, sim, você analisa pelo gráfico aqui que ela é crescente. Tá? E aí um terceiro caso, um terceiro exemplo aqui de análise de gráfico, a gente está olhando aqui especificamente para crescimento e decrescimento de uma função a partir da sua representação geométrica. Isso pode ser feito também na sua representação algébrica, é claro. Vejamos esse exemplo aqui, y igual a menos 2. E o domínio dessa função, ele varia. Ou seja, x maior ou igual que menos 1 e menor ou igual a 3. Essa função só existe nesse intervalo aqui real, tá? De menos 1 a 3, incluindo os extremos. Vejamos como que fica essa função aqui, a representação geométrica dela. Ou seja, quando x for menos 1, então a função começa e ela finaliza em 3. A variação do domínio é de menos 1 a 3. E só que essa função, como que foi construída ela? Ela é y igual a menos 2, ou seja, o valor de x aqui, digamos que não vai interferir na imagem, porque o x em si não aparece aqui na função, tá? Ele é nulo aqui. Então, y igual a menos 2, então sempre que para qualquer valor do domínio, o y vai ser menos 2, ó. Só que o domínio é só de menos 1 a 3, então a representação gráfica dessa função aqui é esse segmento de reta de menos 1 a 3, em que para qualquer elemento nesse intervalo, a imagem será menos 2, porque y é igual a menos 2. A gente diz o seguinte, quando o x varia, quando o x for menos 1, o valor da imagem é menos 2. Quando o x for 1, o valor da imagem é 2. Quando o x for 1,2, suponha aqui, a imagem menos 2. E assim por diante, ou seja, essa função ela é o quê? Ela é constante, porque com o aumento ou o decréscimo aqui do domínio, tá? O valor da imagem permanece fixo. Então, o caso anterior da exponencial, a função foi crescente. Esse caso é uma função constante. E vejamos, lembra que o mesmo gráfico ele pode variar, ter intervalos de crescimento e decrescimento, tá? Uma mesma representação gráfica. Vejamos então esse próximo exemplo aqui, que é o exemplo 3. O caso anterior foi o exemplo 2, tá? Eu acabei falando 3, mas lá foi o exemplo 2. Observe, o exemplo 3 é a função quadrática. Essa função quadrática é y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 1. A representação gráfica dela é dada por esse gráfico aqui, que a gente chama de parábola, né? Observe que esse gráfico aqui, ele começa crescente, porque de acordo com o passar do domínio, a imagem vai aumentando. O domínio aqui é real, tá? Até quando o domínio foi 2. Até aqui foi crescente. A partir desse ponto, a partir de acordo com o valor do domínio, quando ele é maior do que menos 2, o que acontece com a imagem? A imagem vai diminuindo, tá? Então, com variar o domínio aqui a partir do ponto menos 2, ou seja, quando o domínio é maior do que menos 2, a imagem vai diminuindo. Ou seja, essa função, que é a representação gráfica dela, nos mostra o seguinte, que ela é crescente quando o domínio é menor ou igual que menos 2, qualquer valor aqui no menos infinito, ela é crescente. Só que a partir do momento do menos 2, ou menos 2 para mais infinito, essa função ela é o quê? Decrescente. Então, a análise dessa função, desse gráfico em si, ou da função, seria o seguinte, ela é crescente até quando o domínio é aberto em menos infinito e aberto em menos 2, tá? E ela é decrescente quando o domínio é de menos 2 para mais infinito, tá? No menos 2 em si, digamos que ela é constante aqui, tá?
Então ela tem uma variação aqui, crescente, hora decrescente, certo? Essa aqui é uma função aqui quadrática, menos x ao quadrado, y é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 1. O y é a imagem e o x é o domínio real aqui, tá? Qualquer valor real aqui. Essa função ela continua aqui, tá? Certo? Ok? Bons estudos aí. Muito obrigado. Até a próxima.